Programa Cotidiano, oferecimento Over Kids. Seu filho over desde pequenininho. 3231-1006. Oi pessoal do Cotidiano, olha, a gente começa hoje o programa cheio de energia positiva porque tem novidade vindo por aqui. Hoje a gente estreia um quadro falando de saúde auditiva, tá imperdível, tenho certeza que vocês vão gostar. E tem muito mais no programa hoje, acompanha. E a gente começa o programa hoje falando do programa Diabetes Controlada do Dr. Rocha, que faz muito sucesso aí nas redes sociais, no canal do YouTube e tem agora também o livro. Eu bati um papo com o Dr. Rocha falando justamente dessa saúde alimentar e como controlar a diabetes. Acompanha. Oi pessoal do Cotidiano, olha, hoje eu tô com o Dr. Patrick Rocha, que é médico, criador do método Diabetes Controlada, pesquisador, né? E tá transformando aí a vida de muita gente com esse programa que também virou livro. Eu vou conversar com ele agora pra gente entender um pouquinho do que é esse método de Diabetes Controlada. Como é que a alimentação pode transformar a vida de uma pessoa que tem diabetes, principalmente, né, doutor Rocha? Fala um pouquinho pra gente como é esse método do diabetes controlado. Então, Diabetes Controlada é um programa que eu criei pela internet para ajudar as pessoas que sofrem com essa doença. Por que eu usei a internet? Porque eu utilizei uma alimentação que já foi adotada na Suécia, né, que é um país muito sério, leva muito a sério a educação e saúde, onde eu tenho uma série de videoaulas explicando como que a alimentação pode ser o seu melhor remédio, como fazer do alimento o seu melhor remédio. Inclusive esse aí é o preceito de Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, e nesse programa eu explico de forma muito simples o que cada alimento provoca no corpo, o que é que causa diabetes, quais os tipos de diabetes e o mais importante, como tratar a diabetes através de uma alimentação que eu chamo de alimentação inteligente. Uma alimentação de baixo carboidrato que pode, aí, em poucas semanas, trazer um controle dessa doença, fazendo com que quem é diabético, que sofre com essa doença, possa estar aí reduzindo a medicação, com acompanhamento do seu médico, é claro, né? Não se trata de consulta à distância, é bom deixar isso bem claro, tem pessoas que confundem. Se trata o quê? De educação em saúde. Se trata de informação que a pessoa vai aprender, vai entender como controlar essa doença, com auxílio aí do seu médico, através de uma alimentação alinhada com a ciência. São estudos aí de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo. E em 2011 a Suécia adotou essa alimentação. Como eu trabalhei em consultório por muitos anos, na saúde pública e também em consultório particular, eu percebi que com alimentação tradicional, essa alimentação aí em torno de 60% de carboidratos, 50% a 60% de carboidratos. Quando eu falo carboidrato, estou falando de açúcar, estou falando de pão integral, eu estou falando de massas e uma série de alimentos light que contém açúcar escondido também, congelados. Quando você adota essa alimentação, quando eu trabalhava em consultório, eu passava essa orientação ou encaminhava para o nutricionista que desinformado passava essa alimentação e não tinha melhora alguma. Eu não vi um caso de controle de diabetes ao longo dos meus quase que 13 anos de saúde pública, né? Era só passando remédio, cada vez o paciente pior. E quando eu adotei essa alimentação, pesquisei, estudei, trouxe essa alimentação para a comunidade, percebi uma melhora em poucas semanas da maioria dos pacientes, na verdade de todos que adotaram essa alimentação. Isso aí me fez pensar assim, poxa, já que é alimentação, já que alimento pode ser remédio ou pode ser também veneno, por que não levar isso aí para mais pessoas? Eu comecei, criei um blog e a coisa foi crescendo, aí eu criei esse curso de Diabetes Controlada, esse curso online que tem suporte, né, que tem suporte nutricional, que tem apoio, tem um grupo fechado também, onde os alunos trocam receitinhas ali, e acabou se transformando num livro também. Doutor Rocha, dá pra gente falar hoje qual o grande vilão na alimentação para os diabéticos?
Existem vários vilões aí, né? Uma lista de vilões, mas eu diria que o grande vilão, porque ele é travestido de mocinho, né? É aquela raposa vestida de ovelha, né? É o trigo. O trigo de hoje é um trigo industrial, é um trigo anão, cujo objetivo é produzir muito, para lucrar, para fazer a maior quantidade de alimentos possíveis, e ele sai a um baixo custo, porém, ele contém, além do glúten, que traz uma série de problemas, um açúcar que ninguém fala nele, que é a amilopectina B. A amilopectina B é um açúcar muito agressivo e que é um inferno na vida de quem é diabético. Por quê? Porque o nutricionista, ou talvez até o médico em alguns casos, ele recomenda pão integral. E o pão integral, ou pão de 7 grãos, enfim, esses tipos de pães, ou barra de cereal, é açúcar puro. Para você ter uma noção, 2 fatias de pão integral contém mais açúcar do que 2 colheres de açúcar puro. Então a pessoa fica sem saber o que fazer, ela come aquilo ali achando que é bom, o açúcar sobe, ela tem que tomar insulina, ou ela tem que tomar medicamento oral, hipoglicemiante oral, e fica perdida por conta da desinformação. Então, o grande vilão, sem dúvida nenhuma, é o trigo, mas também o açúcar disfarçado nesses alimentos light são vilões também, e os congelados em geral também, infelizmente. Biscoitos integrais, esses cereais integrais também, que são tidos como alimentos saudáveis, na verdade são repletos de açúcar. Caiu na corrente sanguínea, subiu a glicose, subiu a insulina e inflama o corpo, piora a diabetes e predispõe a vários outros problemas, como infarto, derrames, insuficiência renal, cegueira, impotência sexual, depressão, amputações, e a lista de mazelas aí é terrível. Rocha, eu estou vendo aqui que no livro tem dizendo que é voltar a viver bem em 30 dias, né? Vamos falar um pouquinho de resultados, né? O senhor que acompanha esses alunos que fazem parte do programa, como é que vê? Tem muitos bons resultados, inclusive alguns casos que a diabetes tipo 2 teve reversão, é isso? Perfeito. O que acontece? Quem é diabético tipo 2 se tornou diabético tipo 2 porque tem uma predisposição genética, mas também porque tem a má alimentação. A má alimentação, costumo dizer que é cerca de 80% a 90% da causa da diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é outra história. É uma doença autoimune, onde as células do corpo destroem o pâncreas. Então, quem é diabético tipo 1 tem que tomar insulina pro resto da vida. Mas nessa alimentação pode reduzir muito a quantidade de insulina. Quem é diabético tipo 2, adotando a alimentação que eu mostro, uma alimentação inteligente, uma alimentação de baixo carboidrato, pode reduzir muito a medicação. Em alguns casos pode retirar, porque já que a causa é a inflamação do corpo, que é o que nós chamamos de resistência à insulina, a inflamação causada por esses alimentos ricos em açúcar, retirou esses alimentos ou diminuiu eles de forma drástica, há uma tendência do corpo a se recuperar, a se desinflamar. Então, dentro da alimentação, é possível sim reverter, não todos os casos, mas cerca aí de 30% a 40% reverte. E nos outros casos, reduzir muito a medicação, que é um grande negócio, vai melhorar a qualidade de vida, fora os benefícios de prevenir essas doenças que eu falei, fora os níveis de energia que ficam bem melhores, o sono que melhora. E só para a gente encerrar, teria como a gente falar para os nossos telespectadores assim, dicas gerais para ter uma boa alimentação, para ter essa diabetes controlada? Você pode partir para as proteínas de alto valor biológico, que são as carnes diversas, ovos, junto com hortaliças, couve-flor, brócolis, folhas, couve, cozinhado na manteiga. Você pode usar a tapioca de massa fina no lugar do pão no começo, mas faça o teste, use o glicosímetro para saber, use 1 hora antes e 1 hora depois. 1 hora depois, se der menos do que 140, tá tranquilo, você pode usar aquela quantidade de tapioca, que é um carboidrato bem mais saudável. Mas melhor ainda é você fazer um omelete aí, rechear com brócolis, com queijos gordos mesmo, não fique com medo de gordura não. Gordura natural dos alimentos é saudável. Os derivados do leite também são muito bons, porque eles alimentam a flora intestinal, que é muito importante também para a saúde do diabético e de qualquer pessoa. O iogurte integral não adoçado, pode colocar umas gotinhas de estévia sem problemas, né? Você pode estar usando aí também a coalhada feita, coalhada caseira, integral, por favor, desnatado não, porque o que é desnatado é você tirar a gordura saudável e como o gosto fica ruim, você tem que colocar açúcar disfarçado, aprender a ler os rótulos. Olha lá, carboidrato, quando você vê o nome carboidrato, isso é açúcar. Então, não é saudável, não é porque é integral que é saudável. Então, colocando essas proteínas de alto valor biológico que eu falei, junto com os ovos, né, junto com esses vegetais, e alguns suplementos, como o magnésio, como o ômega 3, né, os peixes frescos,
há uma série de alimentos que são saudáveis e naturais, eu diria assim, para você procurar os alimentos que são naturais. Quero agradecer ao Dr. Rocha, que falou coisas muito importantes para a gente, né? Informação é tudo. Então, e fica o convite para todo mundo conhecer também o programa Diabetes Controlada, né? Aqui, como está dizendo no livro, o método que transformou a vida de 40 mil alunos. Tem também o livro e tem na internet. Você sempre fica aí se informando, porque a informação é uma grande aliada também para a sua saúde. E a gente continua falando de saúde. No próximo bloco tem a estreia do quadro da Salutem sobre saúde auditiva e tem também uma matéria muito legal sobre cuidados com as unhas. Tá imperdível e eu espero por você. Benefícios da drenagem linfática. A drenagem linfática é uma técnica de massagem que tem por objetivo estimular o sistema linfático a trabalhar de forma mais acelerada. Esse sistema é uma rede complexa de vasos que movem fluidos pelo corpo. Entre os principais benefícios do método estão a redução da retenção de líquido, a ativação da circulação sanguínea e até o relaxamento corporal.